Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós, como já comentamos, ficamos de fazer um vídeo com uma pequena reflexão para hoje à noite. Já ouvimos muitos louvores, algumas participações aí no grupo, estamos acompanhando. Iríamos fazer uma live, mas infelizmente não dá certo, porque pelo Instagram nem todos da congregação beriana têm, então alguns irmãos iriam ficar sem ver, então resolvemos fazer mesmo um vídeo e colocar pelo link do YouTube, que aí todos podem ter acesso, no grupo. Clicou ali no grupo, já vê o link, já assiste a mensagem, tá certo? Assim como nós fizemos com a lição de Atos. Então você pode até assistir na televisão se você quiser, coloca no YouTube, vê lá o tema, certo? Da descrição do link, e aí você pode assistir pela televisão ou pelo celular, fica melhor. E aí depois na semana, em outras oportunidades, nós iremos fazer por live ao vivo, então será muito bom para todos nós. Irmãos, eu quero desde já agradecer a participação de todos os irmãos que estão participando no grupo, que estão colocando mensagens, que estão colocando louvores e também alguma leitura bíblica. Parabéns! É muito bom participarmos do trabalho de Deus e tem sido um tempo diferente para nós, fazermos culto de louvor e adoração ao nosso Deus dessa maneira, certo? E antes de iniciarmos aqui, eu quero fazer uma oração. Quero dizer a vocês que estamos com saudades, tá certo? Todos vocês, da congregação, dos irmãos, da comunhão, da unidade, mas estamos aqui em comunhão desta maneira, através desses instrumentos que nós temos, ok? Que é a internet, e isso é muito bom. Nós possamos usar para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, graça e misericórdia. E neste momento, Senhor Deus, nos use e nos capacita através do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra. Eu te rogo, Senhor Deus, em especial pelo país, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pelo mundo. Por todas essas pessoas, Senhor, que têm passado por esses momentos difíceis, tribulações, pelas famílias que perderam seus entes queridos. E nós te rogamos neste momento, Senhor Deus, por proteção. Nos dá, Senhor Deus, a proteção dentro da Tua vontade, nos livra, nos protege, Senhor, de todo o mal. Nós pedimos, Senhor Deus, por toda a congregação beriana, pela Batista Betel. Nós pedimos também pelo pastor Silas, pastor Nilo, nossos líderes espirituais. Eles possam, Senhor Deus, ser usados por Ti. Eles possam, Senhor Deus, ter sabedoria, dar sabedoria aos Teus servos. E nos usa, Senhor Deus, e nos capacita através do Teu Santo Espírito. E é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós choramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, o tema da nossa meditação hoje, estava pensando um pouco sobre muitas palavras que estão trazendo aí através da internet e tudo com relação ao que nós estamos vivendo. E eu estava pensando no que o apóstolo Paulo traz em Romanos capítulo 11, versículo 33, ok? Quando depois de ter falado sobre da rejeição de Israel com relação aos judeus, com relação à soberania de Deus, com relação também à justificação pela fé, o pendor do Espírito, a graça, a salvação, a eleição, muitos assuntos o apóstolo Paulo trata aqui até o capítulo 11 da carta que ele escreveu aos Romanos, ok? Então, quando ele chega no final do capítulo 11, tendo já dado todos esses ensinamentos que eu falei aqui agora, ele faz uma espécie de doxologia, Ele traz assim uma expressão de louvor, uma expressão de adoração. Ele traz assim um espanto da grandeza e do plano de Deus. Vamos ler como é esse espanto, essa doxologia dessa grandeza e majestade de Deus, depois de ter tratado de muitos assuntos ótimos e grandiosos, que nem mesmo nós podemos desfrutar, e só desfrutamos e entendemos pela fé. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser
restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, esse tempo que nós estamos passando é um tempo que nós devemos aproveitar para entendermos que nós não somos nada. Para entendermos que o trabalho que nós temos, o labor, a nossa força, não é tudo. Para entendermos que o nosso Deus é dono de tudo, que o amanhã não nos pertence. Para entendermos, irmãos, que algo tão pequenino pode nos destruir. Para entendermos, irmãos, que nós somos tão frágeis, que uma simples bactéria, um vírus, pode simplesmente acabar. Mas pior do que esse vírus, pior do que uma bactéria, pior do que uma doença, irmãos, é o pecado. Porque o vírus, ele pode acabar com o nosso corpo, mas o pecado, ele destrói o corpo, mas destrói também a nossa alma. E o nosso Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua majestade, nos deu uma vida eterna. Nos trouxe um plano de salvação através do seu único Filho, Cristo Jesus. E é muito maravilhosa essa palavra do apóstolo Paulo, onde ele nos dá essa maravilhosa sabedoria e desígnios do nosso Deus. O conhecimento de Deus sobre o plano de salvação, sobre o plano do mundo, sobre a história que nós conhecemos através da Bíblia é muito profundo. E Deus nos dá esse ensinamento através da Bíblia. Tornar-se plenamente homem, sem deixar de ser Deus, isso é um ponto, irmãos, magnífico. O nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, encarnou, iniciou aqui a sua vida na terra como homem. Assim como ele era homem, ele também era Deus. Ó, quão profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como entender, como desfrutar tudo isso. Ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. Relacionar-se com os homens sem deixar que os seus desígnios se cumpram. Esse também é outro ponto muito importante. Que profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Fazer com que a desobediência de um povo, do povo judeu, se torne uma oportunidade para levar a salvação aos demais povos do mundo. Como Deus pode ter feito esse plano? Ó, quão profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eleger e predestinar um povo, uma raça, um sacerdócio para ser salvo, sem isso cometer nenhuma injustiça, sem fazer acepção de pessoas. Que profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo aqui se vê maravilhado em descrever o plano de Deus nesse finalzinho do capítulo 11. A segunda expressão de admiração de Paulo é: quão insondáveis são os seus juízos, quão insondáveis são as suas escolhas. Ele não pode ser entendido. Algumas coisas que acontecem em nossas vidas, nós não conseguimos, não compreendemos, mas Deus sabe, Deus entende, Deus sabe de tudo. Há um propósito debaixo dos céus. Deus tem um propósito para todas as coisas que acontecem. E com certeza, essa grande crise que nós estamos passando, essa pandemia, tudo isso que está acontecendo no mundo, lá fora, tanto aqui no Brasil como no nosso estado, Deus tem um propósito. Ó, quão profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque Ele resolveu fazer uma aliança eterna de salvação com os descendentes de Abraão. Um povo tão pequeno, um povo isolado, um povo lá do Oriente Médio.
E Deus decide fazer uma aliança com esse povo, um povo nômade. Ó quão insondáveis, ó quão profundidade, que grande sabedoria do nosso Deus. Já vi até alguns dizendo, Deus poderia ter feito uma aliança, sei lá, com o rei do Egito, com o rei da Babilônia, mas ele escolheu um povo bem pequeno, um povo miúdo, uma nação bem miúda. Mas ele escolheu a nós. E no processo de salvação sacrificaria o seu próprio filho em uma morte cruel para nos salvar, para nos resgatar. Quem pode sondar os juízos de Deus? Paulo, muito interessante quando ele coloca essa palavra. Muitos estão tentando entender o motivo pelo qual Deus permite tantas mortes. Somos tão frágeis, somos como pó. Se o Senhor não nos proteger, irmãos, o nosso dinheiro, nossa riqueza, nossas coisas, nossos bens, nossa posição não vai servir de nada. Nós vimos aí nos noticiários pessoas de grande escalão e nós não chegamos nem ao pé financeiramente, mas que contraíram a doença. Irmãos, se o Senhor não proteger a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não nos proteger de doença, em vão nós vamos correr atrás do melhor hospital, do melhor médico. Deus é quem nos protege. Mas nós também devemos fazer a nossa parte, como estamos fazendo agora. Estamos em nossos lares, estamos obedecendo às nossas autoridades, fazendo este tipo de culto, este tipo de adoração em nossos lares, com nossas famílias, sem ir ao templo, sem nos expor nas ruas. Estamos fazendo a nossa parte, com certeza Deus vai também fazer. Não podemos compreendê-lo, foge à nossa capacidade. Deus é Deus. Quão inescrutáveis os caminhos de Deus, os métodos que Ele usa. Eles escapam à detecção humana. Isaías, no capítulo 55, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus é soberano. Ele diz: eu sou o que sou. Deus é majestade. E é por isso que o apóstolo Paulo, depois de ter trazido muitos ensinamentos, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. É algo impossível. O homem é incapaz de entender os desígnios de Deus. Quem somos nós? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O apóstolo Paulo pergunta: quem foi que deu conselhos a Deus? Ele fala isto baseado lá em Isaías capítulo 40, e eu quero ler aqui para nós esta noite, o versículo 34 de Romanos 11, é o texto que nós estamos lendo. O apóstolo Paulo pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então nós vamos para Isaías, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 40, ok? Isaías 40. Olha só, Isaías falando desse mesmo assunto. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus e palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa e pó da terra e pesou os montes em romano e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem seu conselheiro o ensinou? Como seu conselheiro o ensinou? Com que tomou ele conselho? Com quem tomou Deus conselho?
Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem? Quem ensinou tudo isso a Deus? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives, a cobre de ouro e cadeias de prata fogem para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Então Paulo fala isso baseado lá em Isaías 40, e ele continua nessa mesmo pensamento dizendo: ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem foi que primeiro deu a Deus para que Deus fique com um tipo de dívida? É isso que Paulo está aqui falando, baseado lá em Jó 41 e 11. Eu não vou ler para nós não perdermos muito tempo. A quem Deus deve? A ninguém. E a resposta para isso tudo que Paulo pergunta é: ninguém. Quem é que me guiou? Quem é que me deu conselhos? Quem me orientou? Ninguém. Paulo pergunta e essas respostas é essa, a ninguém. E ele finaliza dizendo, tendo trazido todos esses pensamentos, essas perguntas, baseado em Isaías, baseado em Jó, o apóstolo Paulo diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, irmãos, com essa palavra, reconhecidos nós que Deus é soberano sobre todas as coisas, reconhecemos que o nosso Deus é majestoso, é o Criador, tudo está sob o seu poder. Então, irmãos, crendo nesta palavra, eu quero finalizar fazendo um desafio para você, para nós, que esses dias nós possamos glorificar mais o nosso Deus, honrar ao nosso Deus, nos dedicar mais à leitura, aos louvores, aos hinos. Tudo que você for fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça a luz do Evangelho resplandecer na sua vida. E Deus irá nos proteger e nos guardar desta peste. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu sararei, eu livrarei de todo o mal. Amém, irmãos? Que possamos então confiar no Senhor nesses dias tão difíceis. Glórias ao nosso Deus. Amém. Obrigado, irmãos.